E o Santos contratou, né, meus amigos? Você também nesse vídeo é porque o Santos já contratou Billy Arce, a primeira contratação, não sei se é a primeira na verdade, mas uma das contratações do Santos dessa janela de contratações. Por que eu não tô falando que eu sei que é a primeira ou não? Porque esse vídeo já tá gravado, galera. Eu tô fazendo a cobertura de um evento aqui em São Paulo, e por conta disso eu já deixei alguns vídeos de frente, né, gravados, e esse é um deles. Esse é o vídeo da contratação de Billy Arce. Vamos falar um pouco da contratação desse super polêmico jogador que chega agora ao Santos. Pra resolver, pra ajudar, pra que chega Billy Arce, o que Billy Arce faz, nesse vídeo vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre nova contratação do Santos, jogador que estava sem contrato, tá? Então chega em definitivo pro Santos, e a gente vai contar um pouquinho do que Billy Arce pode ajudar, se o Billy Arce é bom ou não é bom, é bagre, não é bagre. Adianta que assim, tá vindo pra Série B, vindo de um time, sem time e tal, então você tem que já ter aquela desconfiança que tem pelo menos um pingo de bagre. Mas assim, também não vou falar que é o bagre dos bagres, não. Eu acho que é um jogador que vai fazer sentido, mas vou apresentar um pouquinho dele pra vocês, e aí vocês também vão ter um veredito, tá? Eu diria, minha resposta é jogador problemático, mas que tem algum talento. Transformar, que a gente vai ver primeiramente aqui, o Billy Arce, ele tem 2 títulos apenas na carreira, tá? Que é a Supercopa do Equador, 2 vezes ganha. Ele é considerado um ponta esquerda, tem 26 anos, é um equatoriano, né? Quando ele estava empregado neste ano mesmo, na Dina Maior, ele jogou a maior parte dos jogos, fez 4 gols, deu 2 assistências, tá? Na Copa Colômbia fez apenas um jogo, e na LBD jogou sempre que podia, né? E fez 6 jogos, 1 gol também, tá, galera? Então ele joga como ponta, meio central ou ponta direita, ele atua nas 2 pontas. Valor de mercado dele, eu acho que isso vale muito lembrar, ele conseguiu o seu ápice de valor de mercado no Independiente del Valle, onde ele estava de fato sendo um expoente do futebol equatoriano, tanto que o Brighton encontra ele, contrata, só que ele não consegue muito espaço no Brighton, é emprestado para o Barcelona de Guayaquil, depois para a LDU. Dizem inclusive que uma parte da carreira dele, que teve muitas das polêmicas, também foi nessa época que ele foi emprestado para o Brighton. Então, sei lá, talvez ele estivesse lidando com uma decepção de não conseguir jogar na Premier League, não sei, ou pode ser somente excesso de loucura dele mesmo em fazer várias doideiras, como a gente vai falar aqui mais à frente. Mas recentemente ele foi colocado aqui, né, no Once Caldas. Então depois que ele sai do Brighton, ele vai de volta pro Del Valle, se eu não me engano. Depois vai pro Deportivo Pasto, Peñarol, Once Caldas, e aí ele fica sem clube. O Once Caldas é onde eu acho que ele joga mais bola, inclusive estava sendo preterido por outros clubes, tá? O Billy Arce, ele esperou o contrato dele acabar e vai ter a oportunidade de assinar com outro clube agora, que é o Santos no caso, né? Então, bom, vamos trazer alguns números do Transfer Market do Billy Arce. É um jogador que já teve um grande expoente, inclusive, tá, gente? Muitos consideravam até um novo talento para o futebol equatoriano, que poderia vir a parar na seleção equatoriana e poderia ser um jogador de grande importância para o Equador. Acabou não se tornando tanto, muitas vezes nem chamado para a seleção, tá? Então, é um jogador que meio que tem aquele status de decepção, eterna promessa, mas a gente vai entender talvez também o porquê que vai para uma questão extra-campo também. O Billy Arce, ele é um jogador que tem 26 anos, como já falamos, e a gente pode ver pelo mapa de calor dele aqui, ó, como ele atua bastante, voltando até, ele volta para marcar, a gente vê que ele tem pontos, né, de recorrência atrás, cobre escanteios e bastante pontos de recorrência como meia, tanto pela esquerda quanto pela direita, como meia mesmo, né? A gente vê que ele não é um cara que tá sempre mais parado lá na frente, na ponta, mas é um mapa de calor que mostra que ele volta bastante ali na intermediária e avança, né? Então, é um cara que eu classificaria como ponta ou meia esquerda ou meia direita, não como meia centralizado, tá? Vocês vão ver a diferença do mapa de calor entre ele e o Juliano e ele e o Guilherme, vocês vão ver como tá mais pra um Guilherme, um Otero do que pra um Juliano, tá? Na temporada ele teve 22 jogos, na última sendo 19 como titular, 8 vezes foi considerado jogador da semana, fez 5 gols, deu 0.2 gol por jogo, 2.1 chute por jogo, sendo que ele acerta 0.8, ou seja, a cada 2 chutes ele acerta 1. Uma taxa legal de acerto, mas ele chuta até que pouco por jogo, né? 2 chutes por jogo, mais ou menos, não é tanta coisa. Mas ele tem uma taxa de conversão de 11%, ou seja, a cada 10 chutes ele faz um gol.
não é uma taxa ruim, tá? Em faltas ele fez 5%, ou seja, 20 batidas de falta na temporada passada ele fez um gol, o que é um número legal, tá? Não é um número ruim. A maior parte dos gols dele foram de dentro da área, então de 11 tentativas, 3 foram dentro da área e 2 de 36 de fora. Só que esse 2 de 36 chama bastante atenção. Se ele chutou 36 vezes de fora da área, quer dizer que é um jogador que arrisca bastante também chutes de fora da área, que é um número bastante interessante de se analisar, tá? Ele teve duas assistências, 59.3 toques na bola, o que mostra um jogador bastante participativo, tá? O jogador que tem mais 50 toques na bola é um jogador que costuma participar bastante do jogo. Ele criou 8 grandes chances, o que é um número bastante bacana, com 2.1 passe-chave, tá? E aí a gente percebe características do Billy Arce com relação a passe, que pra mim colocam muito mais ele como um ponta do que como um meia. Vamos lá. O Billy Arce, ele tem a precisão de 81% de passe por jogo, que não é tão ruim, né? Ele deu 30.9%. No próprio campo, 89%, no campo oposto, 70%. 70% já é um número mais baixo, gente. Não é um cara que acerta tanto espaço no campo oposto. E aí eu vejo um número que pra mim mais desqualifica ele como um meia. Bolas longas, né? Bola longa, não precisa ser longona, mas pode ser um pouquinho mais longa, sabe? Aquelas enfiadas que a gente vê às vezes o Juliano fazendo e tal. Ele tem apenas a precisão de 48%, que não é um número tão alto, tá? Então a gente vê que ele não é um exímio passador. Ele é muito mais um cara que vai pro drible e velocidade e acha jogada com passes curtos. Então se ele for pra meia... Cara, como é que foi um comparativo de meia dele? Talvez o Casares. O Casares ele também não é aquele cara de super enfiada de bola. Ele aproxima, faz dribles curtos e passes curtos. Vai lembrar muito mais o Billy Arce do que o Juliano, tá? Ele como meia parece um ponta deslocado para meia, entenda? Então ele vai criar jogadas? Cria, mas são jogadas mais nos passes curtos, dribles curtos e jogadas rápidas. Ele desarmando tem 0.3 interceptação por jogo, um desarme por jogo, não é um número tão grande, mas recupera por jogo 4.1 bolas, que não é um número baixo também, tá? Sucesso de dribles ele tem 50% praticamente, um drible por jogo, então ele tenta um drible por jogo, um jogo ele acerta, outro jogo ele erra, tá? Ele vai ter um bom número de duelos vencidos pelo chão, 53%, mas um mau número de vencidos por aéreo, obviamente, porque ele também é um jogador baixo, né? Eu acho que ele tem 77, é um jogador baixinho, mas é um jogador um pouco mais baixo, o Billy Arce. Se a gente comparar ele com o Juliano, e aí a gente pega o Juliano desse ano, ele tem 14 jogos, 14 começados. Isso aqui é o número do Paulista, tá, do Juliano? Porque eu acho que não sei da Série B mesmo. Então vamos pro Paulista, que eu acho que é onde ele vai melhor. Ele tem 7... Nossa, ele jogou um pouco no Paulista. Enfim, bom, tem 3 gols. E aí a gente vê que aqui é uma taxa de conversão muito mais alta, 38% do Juliano. Mas vai lembrar também porque jogou bem menos, né? Mas você vê que o Juliano mesmo, ó, nesses poucos jogos que ele jogou, ele tem 1.1, enquanto o Billy Arce tem 2.1. O Billy Arce tenta muito mais. Vamos botar na conta também o Guilherme. E ó como o mapa do Juliano parece muito menos, né? Parece até mais nesse domínio aqui. Deixa eu botar de novo no brasileiro pra gente ter mais extrato, ó. Mas olha como que o Juliano vai muito mais centralizado do que o Billy Arce, tá vendo? Enquanto o Guilherme, é que o Guilherme também jogou pouco, né? Por causa que teve essa lesão. Deixa eu ver se no Paulista aparece um mapa mais coloridinho. Aparece. Olha como o do Guilherme aparece mais o mapa do Billy Arce do que o do Billy Arce, né? E aí a gente pode pegar o do Romulo Otero. Romulo Otero também tá pegando o Paulista. Ó, como também parece muito mais o mapa do nosso querido Billy Arce do que o do Juliano. Enfim, vamos comparar dados a dados. Então vamos lá. Atacando. Teve 3 gols o Otero. Teve 3 gols o Guilherme. Teve 3 gols o Juliano. Certo? Certo. Conversão. Juliano 38%. Guilherme 10%. Porque é um cara que tenta mais. Inclusive tem o mesmo número de chutes ao gol do que o Billy Arce, olha só, tá? Inclusive, quase o mesmo número de acertos em chute no gol, tá? E o Otero, um pouco abaixo, na verdade, tem a mesma taxa de conversão que o Billy Arce, tentando quase o mesmo número de chutes por jogo e a mesma taxa de acerto. Então, você vê que são números muito parecidos, inclusive o Otero também fez 3 gols em 10 dentro da área, que é mais ou menos o número do Billy Arce, 3 em 11, mas não acertou fez nenhum gol de fora da área, tá, no Paulista. O Billy Arce já fez, o Juliano só teve 7 chutes, fez 3, e o Guilherme 3 em 22, tá? Então, a gente vê que são jogadores que aproveitaram menos até as oportunidades que obtiveram. Quanto a assistências, o Guilherme tem 2, Juliano tem 1 apenas, e o Otero tem 3, tá? A gente vê que o Billy Arce tem 2 assistências também, tendo 8 grandes chances criadas. O Juliano já criou 2 grandes chances apenas, 1.1 passe-chave por jogo, tá? O Guilherme, 5 grandes chances criadas, 1.5 passes por jogo, e
o Otero 4. Então eles todos criaram menos do que o Billy Arce. Só que a gente vê como. Olha como que o Otero tem um passe longo muito mais preciso, 71%, tá? E passe no campo oposto, mais ou menos a mesma porcentagem, tá? Então a gente já vê que o número do Otero é bem mais de meia do que o do Billy Arce. O Guilherme, aí já lembra muito, ó, 47%, mesmo número quase de bolas longas. No campo oposto tem uma pressão bem menor, que lembra um pouquinho até a do próprio Billy Arce. Número de toques na bola, 46, próximo do Billy Arce. E o resto dos dados também. Enquanto do Juliano é 32, toca bem menos na bola, mas olha como a curiosidade do Juliano é muito melhor nos passes. Então, a gente vê como que o Juliano é um meia que lembra muito mais um meia, enquanto o Billy Arce, de fato, lembra muito mais um ponta. Se a gente forçar como meia, os números dele se comparam muito aos do Otero, tá? Então a gente vê que ele é um ponta que lembra o Otero. Inclusive o Juliano tem uma bola recuperada por jogo bem menor, né? O número de decisões bem menor. De dribles também é bem menor do que o do Billy Arce, tá? Então a gente vê que o Juliano é um cara bem mais centralizado que participa menos do jogo. Enquanto os números do Guilherme são bem melhores defensivos, né? Inclusive parecidos à recuperação de bola com o do Billy Arce. Bem parecido, que é bem legal. E ele tenta mais dribles também e acerta mais, tá, gente? Mas se a gente for pegar com o do Otero agora, né? A gente vai ver que o do Otero é parecido. 3.1 bola recuperada por jogo, o do Billy Arce é 4.1. Né, mais ou menos parecido com o do Guilherme. E ele tem um número de acertos de drible muito parecido com o do Billy Arce. Então se eu for fazer um comparativo Billy Arce com alguém do elenco atual, cara, esse alguém com certeza seria o Otero. Acho que o Billy Arce vai lembrar bastante o estilão do Otero e tende a jogar mais como meia. Eu apostaria mais nele como ponta. Eu colocaria, se fosse para escolher entre o Otero e ele como ponta, eu colocaria ele como ponta e o Otero como meia, porque o Otero tem mais acuracidade nos passes, tá? E o Billy Arce, acho que o futebol dinâmico pode criar mais jogadas, mas acho que o Billy Arce, inclusive, ele vai ser um ponta que vai centralizar mais o jogo do que o Guilherme, por exemplo, com ponta de profundidade, tá? Acho que é interessante a gente reparar nessa diferença. Fato curioso sobre o Billy Arce: já foi preso mais de uma vez por dirigir embriagado, tanto na Colômbia quanto no Equador. Tem foto do Billy Arce sendo preso. Olha que legal. E amigo pessoal do Arboleda, e aparece naquela famosa foto que quase deu problema pro Arboleda, sabe que ele tem a camisa do Palmeiras? Então, aqui é o Billy Arce, que legal. Enfim, polêmica, né? Vamos pegar outra coisa. Tem aquele vídeo que tá viralizando do Billy Arce, que esse golaço no Once Caldas. Você vê muito bonito mesmo, que sai na saidinha do goleiro, ele dá um passo por cima. Tem esse aqui que é bem bonito também, que ele dá um driblezinho de corpo no cara, depois vai chegar o marcador, ele só vai dar um toquezinho pra arrancar do marcador, vai cair na cara do gol e vai dar essa finalização linda, ó. Bem bonito o gol do Billy Arce. Mas isso aqui é só pra enganar, né, mesmo, que a gente tá ligado que melhor momento não vai servir pra muita coisa. Tem uma batida de falta, inclusive, aqui do Billy Arce, que é muito bonita também. Isso aqui não serve pra nada, ó. Essa batida de falta aqui é sacanagem. Essa aqui é sacanagem. Inclusive, vou até mostrar pra vocês que na Colômbia, ele tirou aqui, ó, eles até tinha gente pedindo Billy Arce na seleção equatoriana por causa dessa batida de falta, tá, gente? Então, torcida, né, que ele tava pedindo. E aí aqui tem uma pinha bem legal do Billy Arce, comparando ele com a média da liga que ele atua. A gente vê que ele tem, como eu falei, né, passes longos certos. Quem tem mais? Vai lembrar, tá? Créditos perfil @henrique77. Passes longos certos, quem tem mais? A liga. O Billy Arce erra muitos passes longos. Passes frontais, o Billy Arce tem mais. Então aquele cara que chega na área com passe curto, ele entra na área. Mais do que os melhores jogadores da liga que ele está jogando atualmente, que não é uma liga muito concorrida. Dribles bem sucedidos, o Billy Arce tem mais. Até levantando para ler o resto. Isso. Passes progressivos, o Billy Arce tem mais. E dribles progressivos, o Billy Arce tem mais. É um jogador que tem melhorado bastante de empenho no cercado, a gente consegue ver pelos números. E aqui, inclusive, o Vitor Hugo vai trazer uma análisezinha com algumas jogadas dele e tal. É um cara que eu acho que vale a pena vocês acompanharem se quiserem saber mais sobre o Billy Arce, tá bom? É isso, meus queridos. Não tem mais como analisar muito jogador que eu não tenho visto. Tentei comparar com números, trazer alguns dados do Billy Arce. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, eu vou pedir o like de vocês, vou pedir o curtido de vocês, a inscrição. Muito obrigado. Bem-vindo, Billy Arce. Esperamos que dê muito certo. E agora, eu fui, meus queridos.